Muito bem, vocês acabaram de cantar, nós acabamos de cantar, Te louvarei, não importam as circunstâncias. Isso é um compromisso, né? Cantar para o Senhor é sempre assim, né? Sempre envolve um comprometimento, um compromisso. E essa música, ela traz à nossa memória algumas questões que, inclusive, nós passamos esse fim de semana. As circunstâncias não foram favoráveis para muitos aí, né? E talvez por muito pouco, essa frase cantada aqui já cai no esquecimento. Tá bom? Não é ou não é? Te louvarei, não importam as circunstâncias. Mas às vezes basta não ter onde carregar o seu celular por um dia e isso já cai no esquecimento. Se transforma em murmuração e ira, revolta, né? Ou se descongela uma carne lá no seu freezer, já é uma circunstância que nos faz ceder aí a essa tentação de não adorá-lo, apesar dessas circunstâncias desfavoráveis. Gente, nós vamos olhar, a partir de hoje, nessa série, para o Senhor, para Ele. Tudo é sobre Ele, tudo é para Ele. E como vocês podem observar aqui na imagem, né, não significa com isso que todo detalhe, todo versículo, cada vírgula da Bíblia fala sobre Jesus diretamente. Mas é que o enredo bíblico, o propósito de Deus nos deixar as Escrituras é para apontar para uma pessoa, para o Messias. Tá bom? Então, a Bíblia é a história da humanidade contada na perspectiva de Deus, apontando essa história para o Redentor dela, que é Jesus. Tá bom? Porque a partir da criação e da queda, a história se desenrola na esperança e na concretização de uma redenção na pessoa, somente na pessoa de Jesus Cristo. Então a Bíblia é essa narrativa, tá? Da criação, da queda e da redenção em Cristo Jesus. E nós vamos olhar para um texto, né? Porque agora nós vamos ver, dentre tantos personagens que traremos aqui, e a ideia dessa série é exatamente olhar para a vida, para a narrativa, né? A história de vida desses personagens, e ver também como eles, de alguma maneira, simbolizaram ou representaram na sua vida, em algumas das suas atitudes, nas suas histórias, mesmo até que eles nem soubessem, a figura do próprio Jesus. Tá? E então, hoje nós vamos começar falando sobre a criação. A criação que aponta também, revela também um Criador e revela a superioridade deste, que é o dono de toda a história, o princípio, o meio e o fim, como nós cantamos aqui, o alfa e o ômega, o Senhor sobre tudo e sobre todos, e a criação, inclusive, faz parte, né, inaugura aí a grandiosa história de glória do nosso Deus se revelando para o mundo. Né? O universo, como nós cantamos aqui, né, ele revela, ele mostra o poder desse Deus santo e soberano. E graças a Deus, porque nós cantamos isso, né? Vocês perceberam a conexão de tudo que foi cantado aqui nessa noite com a temática? Tudo é sobre Ele. Tudo é sobre Ele. Não faria sentido se nós estivéssemos chegando aqui para fazer qualquer outra coisa que não apontasse para dar a Ele a glória devida. O culto é isso, é uma prestação, né, devida à pessoa, né, prestação de honra, de glória, de louvor, de adoração àquele que é digno, que é Jesus. É tudo sobre Ele. A criação revela isso também, nós vamos ver. Eu escolhi um texto clássico, que inclusive alguns estudiosos vão dizer que aqui esse texto ele é um hino, na verdade, um hino de honra, de louvor à pessoa do Senhor Jesus. Colossenses capítulo 1, dos versos 15 a 20. Paulo, ele vai trazer esse texto aqui
depois de, já no contexto aqui imediato, no comecinho da carta, ele elogia esses irmãos dessa igreja em Colossos, porque eles haviam crido no verdadeiro evangelho, estavam firmes, alicerçados na verdadeira fé, mas agora ele vai começar a trazer algumas verdades para combater heresias que estavam ali ameaçando a igreja, a verdade do evangelho e especialmente sobre a pessoa de Jesus. E uma das mais ali perigosas, vamos dizer assim, sutis, que apontava uma filosofia que dizia que tudo o que é espiritual é superior. Então, tudo que é superior vem de algo que é espiritual. Aquilo que é terreno e material é inferior e corrompido. Então, não tem comparação com o que é espiritual em relação ao que é material. E aí, quando eles se deparam com a pessoa de Jesus, encarnado, o homem Jesus, então, eles têm a tendência de ou dizer que Jesus nunca de fato assumiu uma forma humana, ele tinha uma aparência apenas de homem, mas ele era espírito apenas. Ou dizer que por ter assumido, então, no momento em que ele assume essa forma humana, ele é rebaixado, ele se torna inferior a qualquer ser espiritual. Ele se corrompe, se deixa corromper nesse sentido. Era uma heresia que estava entrando na igreja, esse tipo de filosofia, dizendo que só é superior àquilo que é espiritual. Então, Paulo vai falar a respeito de Jesus e exaltar a sua divindade. Ele, o homem Jesus, ele é Deus. E Paulo vai começar aqui, vamos acompanhar. Está projetado aí, mas você pode abrir também na sua versão. Colossenses 1, 15 a 20. Ele é a imagem do Deus invisível. Paulo falando a respeito de Jesus Cristo. O primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Gente, que hino, né? Que trecho maravilhoso. Poderíamos parar aqui, a leitura desse texto seria suficiente para nós sairmos exaltando o nome do nosso Senhor Jesus, que é tudo e sobre todos. Olha a ênfase, né? De quem Ele é, o que Ele faz, e os termos, né? Todas as coisas. Tudo criado por Ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Olha a força dessa expressão, né? Ele é o cabeça para que em tudo tenha a supremacia. Foi do agrado de Deus que habitasse nele toda a plenitude. E ele reconciliasse consigo todas as coisas. Esse é Jesus. Esse é o nosso Deus. E eu quero propor para vocês, nessa noite, que a criação ela revela Cristo, a partir desse texto, claro, em sua aparência, em sua autoridade, em sua autoria e em seu alvo. Então nós percebemos primeiro que ele é a imagem do Deus invisível. E até antes, né, de qualquer coisa ser criada, ele já é, e já era, e sempre será. O texto começa afirmando essa divindade de Jesus, dizendo:
Ele é a imagem do Deus invisível e ele é antes de todas as coisas, afirmando a sua pré-existência. Nesse sentido, a imagem do Deus invisível, ela se refere a uma representação perfeita. E ali, conforme a palavra no original, um ícone. A representação exata do ser de Deus, como diz o autor de Hebreus. Ele é igual ao Pai em essência. Deus se revela plena e perfeitamente na pessoa de Cristo. É isso que ele vai dizer ali. E João vai trazer essa verdade no seu evangelho. Nós vamos abrir bastante aí em outros textos, tá bom? Se prepare aí, vamos comigo lá. Primeiro texto aí, João, o evangelho de João. E nós vamos perceber que vamos falar muito aqui, né? Vamos abrir muito também o evangelho de João, como João aqui traz, né, expressa bem essa questão da divindade do Senhor Jesus, da sua pré-existência, da sua soberania. 1,18, se eu achar aqui, eu leio, tá bom? Por causa do tempo. E se você achar, você me espera, tá bom? Combinado? Fica assim. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Ninguém jamais viu o Pai, a Deus, mas o Filho, esse texto fala, o unigênito, ele torna o Pai conhecido por meio da sua pessoa. Nesse outro trecho, lá no capítulo 14, é interessante, versos 6 a 9, porque Jesus vai dizer assim, o famoso versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Aí Filipe, verso 8, vai dizer, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Onde estava com a cabeça esse menino? Não estava prestando atenção na conversa? Aí, versículo 9, Jesus responde, você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê quem? O Pai. Como que é que você pode dizer, mostra-nos o Pai? E olha que detalhe interessante no verso 6, às vezes passa despercebido, né? Na gramática, seja no português ou no grego. Graças a Deus, porque aqui foi traduzido de maneira bem fiel. E se não fosse assim, traria problema para nós aqui. Jesus fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Ele não diz ninguém vai ao Pai. Porque a ideia do vem é que ele está presente. Sempre esteve e sempre estará. Ele e o Pai são um. Então ninguém vem ao Pai se não for por ele. Não é uma outra pessoa distinta. É a mesma pessoa. São a mesma pessoa. Então ninguém vem ao Pai se não for por ele. Essa é a ideia aqui. Né? No verso 2 do primeiro capítulo de João, nós também lemos algo maravilhoso. Ele estava no princípio com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Esse texto do capítulo 8, os caras estão questionando, porque Jesus está falando que Abraão, né, tinha visto a sua... Vamos lá nesse texto, né? 8, 56 a 58. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque viu o meu dia, e ele o viu e alegrou-se. Aí isso travou a cabeça dos caras, né? Porque são questões que para nós é difícil de entender, né? Nós temos uma mente limitada, nós estamos presos ao tempo e ao espaço. Ele não. Ele é desde o princípio, ele é antes de todas as coisas. Né? Ele estava no princípio com Deus. Que princípio é esse? Qual é o ponto, né? No tempo e no espaço? Nós não temos como precisar isso. Ele é antes de tudo. E aqui ele fala, conversando com os judeus, que Abraão viu o seu dia, e os caras dão uma travada, eu entendo. E eles vão dizer, você não tem ainda nem 50 anos, e viu Abraão? O que é isso? E ele responde,
Eu lhes afirmo, verso 58, que antes de Abraão nascer, eu sou. E essa é uma expressão que na cabeça do judeu era automático, remetia ao Deus Todo-Poderoso de Israel, especialmente naquela passagem onde ele se revela ali a Moisés e manda Moisés para libertar o povo, e Moisés fala assim, tá, eu vou chegar lá, mas aí vão me perguntar quem é que me enviou, quem é que mandou você aqui, o que eu vou dizer? Quem que me enviou? Aí ele fala, apenas diga que o eu sou te mandou. Então é a mesma expressão exata que identifica ali, expressa a pessoa do Pai. A aparência do Pai exatamente expressa na pessoa do Filho. Eu sou. Antes de Abraão nascer, eu sou. Não sei se isso explicou para os caras, né? Ou travou ainda mais. Né? Como assim? Como assim? Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o princípio de todas as coisas. Miqueias 5:2 vai dizer que ele é aquele cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E aqui é uma maneira até para tentar explicar para a gente, como eu falei, presa no tempo e no espaço. Né? Porque quando o texto diz desde os dias da eternidade, né? Então, para nós, tem que posicionar em algum lugar. Mas o fato é que não tem um lugar, o lugar é Ele mesmo. Deus não está preso a tempo e nem a espaço, Ele é dono do tempo. O tempo se origina nele, o espaço também, tudo é criado a partir dele, por Ele. E nós vamos ver também que lá na frente, Ele sustenta todas essas coisas, apenas com a sua palavra. Olha o tamanho desse Deus. E uma criança um dia perguntou para o pai, qual é o tamanho de Deus? O que você responderia se seu filho perguntasse isso para você? Pai, qual é o tamanho de Deus? Aí esse pai levou o filho lá fora, mostrou um avião passando, lá no céu. E aí ele perguntou, filho, qual é o tamanho daquele avião? Aí o filho olhou e falou, pai, é pequenininho, né? Aí o pai pegou esse filho e levou essa criança até o aeroporto. E colocou ela bem de frente para um avião. Aí ele falou, filho, e esse avião aqui, qual o tamanho dele? O menino arregalou os olhos. Falou, nossa, pai, esse avião é enorme. E o pai falou, filho, é o mesmo avião. Então, eu não tenho como te afirmar qual é o tamanho de Deus. Mas eu posso te dizer uma coisa. Quanto mais perto de Deus você se aproxima, maior Ele é para você. Quanto mais próximo a Deus você está, maior Ele é para você. Esse é o nosso Deus, que se permite conhecer, apesar de ser um Deus antes de tudo e de todos. Ele também se revela, a criação revela Cristo em sua autoridade. E olha que maravilha isso aqui. Tantos termos aqui falando da autoridade que foi concedida a Ele. Diz que Ele é o primogênito de toda a criação. Que todas as coisas foram criadas para Ele. Olha só a autoridade que Ele tem. Diz que nele tudo subsiste. João vai falar que sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é a cabeça, que expressa também autoridade, princípio, para que em tudo, Ele tenha a supremacia, a prioridade, essa é a ideia, tudo para Ele. E que nele habita a plenitude, toda a plenitude. Tudo subsiste nele. Aqui nós percebemos então a ênfase, da autoridade que ele tem, que lhe é concedida. E essa ideia de primogênito, no original, ela aponta, a tradução simples é o primeiro criado. Mas isso não se refere meramente a uma questão cronológica. Ela está diretamente relacionada a uma posição.
Não expressa apenas o fato cronológico de que o primogênito é sempre e será sempre quem nasceu primeiro. Porque a primogenitura, esse era um direito, né, mas que poderia e foi em algumas ocasiões concedido a outra pessoa, não necessariamente cronologicamente quem nasceu primeiro. Isso aconteceu, por exemplo, com Jacó. E Jacó, tudo bem, ele roubou a bênção, né? O direito da primogenitura, mas ficou para ele, não ficou? Não era irrevogável. Ficou para ele. Aí, ele teve um primeiro filho chamado Rúben. Mas o Rúben não foi dado a ele o direito de primogenitura. E depois ele foi fazer a mesma coisa com os netos, os filhos de José, Manassés e Efraim. José até tentou, falou, opa, não é por aqui não, pega aqui, pôs a mão mais para... Não, é esse mesmo que eu quero abençoar. E é interessante isso, o próprio Senhor Deus vai falar a respeito do direito que é concedido a Jesus como primogênito. Olha só esse texto do Salmo 89. Então, essa questão da primogenitura está relacionada a um direito concedido, né? Dando a essa pessoa essa autoridade, essas bênçãos. Né? Salmo 89. Verso 27. Diz assim, o Senhor falando, também o nomearei meu primogênito, o mais exaltado dos reis da terra. Então aqui é algo diretamente concedido. Eu o nomearei, o meu primogênito. E Jesus é, então, o primogênito de toda a criação. O texto diz também que ele é o primogênito dentre os mortos. Quando ele ressuscita, e ele ressuscita para não mais morrer de novo, para ter o corpo glorificado, ele inaugura, né, nessa dimensão aí, nessa forma, né, de ressurreição com o corpo glorificado. Ele abre essas portas, né, um novo e um vivo caminho nesse sentido. Outros ressuscitaram antes dele, mas voltaram a morrer. Mas ele é o primogênito dentre os mortos nesse sentido também, de ter morrido, ressuscitado e não mais morrido, né? Mas também o direito que lhe foi dado de ser o soberano, a autoridade sobre vivos e mortos, sobre toda a criatura e a criação. Tá bom? Toda então a criação está subordinada a Cristo e ele está acima de toda ela, tá? Ele é a base sobre a qual todas as coisas podem existir e se sustentar. O autor de Hebreus, na sua carta, logo na introdução, capítulo 1, versos 2 e 3, mas agora aqui especificamente no 3, ele vai falar sobre isso, e parece que o autor de Hebreus, se não foi o próprio apóstolo Paulo que escreveu o texto de Colossenses, né, era muito ligado a ele e às suas ideias aqui, né? Claro que toda a inspeção do Espírito Santo, toda a direção do Espírito Santo, mas olha como essa linguagem aqui do autor de Hebreus é muito similar à que nós lemos na carta aos Filipenses, né? Vai dizer que o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando, e aqui está a maravilha, né, deste ponto a sua autoridade, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Gente, é outra travadinha que dá, né? Mas glória a Deus por isso, por ele. Vocês conseguem entender o que significa isso? É difícil, né? Não tem como dimensionar. Basta nós realmente crermos e glorificarmos a Deus por quem ele é. Porque Jesus está sustentando, esse é o sentido de amparar mesmo, todas as coisas, pela palavra do seu poder, ou por sua palavra poderosa. Então você pode imaginar, nós somos, para quem já estudou um pouquinho aí, né? O que é o planeta Terra no universo? A gente se acha o máximo, né? Mas o que é o planeta Terra no universo? É um pontinho. Você pode, quem teve curiosidade de estudar galáxias e tudo mais, tal, a imensidão do universo.
toda ela, pode imaginar. Vamos pensar só aqui então. Né? Vamos pensar na nossa relação aí, o sol, aqueles que são mais, né, diretamente relacionados a nós. Os ventos, os mares, os animais, tudo isso, as estrelas, tudo isso sustentado pela palavra poderosa de Jesus. Esse ventinho que deu aqui na sexta-feira, o que é isso? Né? Diante da palavra poderosa dele. O que ele fez com aquela tempestade aquele dia? Shhh, parou. Não foi assim? Para. O que ele pode fazer? Quanto poder e autoridade tem esse Deus? Jesus Cristo é este, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E a sua vida? O que é a sua vida? O que é a sua vida? Você acha realmente que é dono da sua vida? Você acha realmente que você pode conduzi-la do jeito que você quiser e ninguém tem nada a ver com isso? Nabucodonosor um dia achou isso também. E a palavra do poder de Deus fez que de um dia para a noite, aquele homem que se achava o soberano do mundo, ajoelhasse e vivesse uma vida como um animal no pasto, comendo capim, se comportando como um boi. O que somos nós? Esse é o nosso Deus que tem toda a autoridade. Na aula de hoje nós lemos o famoso trecho da Grande Comissão, e a Grande Comissão começa com Jesus dizendo exatamente isso, reivindicando para si o quê? A autoridade. E não uma autoridade. Ele diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Esse é Jesus. Esse é Jesus. E depois que ele traz isso, aí ele fala, agora vão. Debaixo disso, diante disso, por causa disso, vão e façam discípulos. Isso é impressionante, gente. Impressionante. O poder da autoridade do Senhor Jesus, concedida a nós, inclusive, como seus representantes aqui na terra. Ele é o cabeça da igreja. E você, como corpo, lhe é concedida também a autoridade para servir esse cabeça, para representar ele de maneira digna. Mas ele tem toda a autoridade, no céu e na terra. Muito bem, a criação também revela a sua autoria. Né? Não só revela a aparência dele, que ele é a imagem, né, desse Deus invisível, a sua autoridade sobre tudo e sobre todos, mas também revela que ele é o autor. Nele foram criadas todas as coisas, nele, nos céus e na terra. Todas as coisas, de novo, todas as coisas foram criadas por ele. Ele é o autor e consumador também da nossa fé. Gênesis 1 começa como? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Como é que começa João 1? Quem sabe de cor? No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram por ele criadas. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Olha que lindo isso. Né? De novo, João fazendo esse paralelo, essa conexão direta, né, entre o Deus Criador lá de Gênesis 1 e o Deus Criador aqui nos primeiros versículos.
No princípio era a palavra. Lá em Gênesis, Deus criou todas as coisas pela sua palavra. E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Então, pela palavra desse Deus, as coisas se fizeram, vieram a existir. E nós acabamos de ver que é pela palavra desse mesmo Deus que essas coisas que vieram a existir, elas são sustentadas. O Deus que cria é o mesmo Deus que garante, que sustenta. Isso é maravilhoso, porque nós estamos falando de todo o universo, de todas as coisas, e nós vamos depois chegar em você. Porque o amor dele por você, né? O amor dele por você é imenso. Porque o que ele fez, tudo o que ele fez, tudo o que ele fez, tudo o que ele fez diante de quem ele é, olhar um Deus do universo vir bater na minha porta, na porta do meu coração, e dizer: eu te amo, eu quero você. Que amor é esse? Que amor é esse? Sabe por quê? Porque o autor do universo é o autor da sua vida. É o autor da sua vida. E ele escolheu você. No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e era Deus. Então, não tenha dúvida, meu querido, de que quem estava ali no princípio, criando todas as coisas, era Jesus. Jesus estava ali. Nada do que foi feito se fez sem ele. Deus fez todas as coisas. Ele é o início, sobre quem todas as coisas foram criadas, mas também é o fim para o qual essas mesmas coisas foram criadas. Hebreus 1, agora verso 2. Nós lemos o 3. Vamos lá para ler o 2. Nestes últimos dias, o versículo 1 vai dizer que há muito tempo Deus falou de diversas maneiras para os nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem, olha a autoridade primeiro aqui, né? A quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e agora olha a autoria. E por meio de quem fez o universo. Esse é o nosso Deus, e a criação revela a sua autoria. Ele é o princípio de tudo, a imagem de Deus. Ele tem toda a autoridade, mas ele também é aquele que fez, por meio dele, todas as coisas vieram a existir. E por fim, gente, e aqui é o ponto muito importante, porque isso tem a ver diretamente comigo, com você também. O alvo dele. A criação também vai revelar o alvo, o propósito do nosso Senhor ter se feito homem, né? E ter feito tudo o que fez. Verso 20, vai dizer que o alvo do Senhor Deus é que por meio dele, Jesus, reconciliasse com ele todas as coisas. Reconciliasse consigo todas as coisas. Tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu. Estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. E aqui de novo, não tem como nós ficarmos passivos diante de tamanho amor e de obra realizada por nós. Vocês estão percebendo até aqui quem é Jesus? Caiu a ficha de quem ele é? Ele é a imagem do Deus invisível, o autor de toda a criação. Ele subsiste, nele tudo subsiste, todas as coisas foram criadas por ele. Ele é o resplendor da glória do Pai, a expressão exata do seu ser. Ele é o primogênito de toda a criação, ele é o cabeça da igreja. É o primogênito dentre os mortos. Nele tudo subsiste. Gente, e aí chega nesse ponto e fala, para quê? Para que por meio dele, ele reconciliasse consigo todas as coisas,
tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu. E estabelecesse a paz, por meio do seu sangue derramado na cruz. Esse é o Evangelho. Reconciliação, reconexão do homem perdido ao Deus Santo e paz na terra aos homens. Paz com Deus. É isso que ele fez. Esse Jesus aí fez isso por você. Isso não te constrange? Isso não te leva a adorar? Não te leva a louvar? Se isso deixa você insensível, meu irmão, talvez você ainda não teve um encontro verdadeiro com Ele. Porque até um incrédulo, eu acredito que se arrepia ouvindo isso. O tamanho desse Deus. O tamanho desse Deus e tudo que Ele é e Ele fez por gente como nós. Não tem como ficar indiferente. Eu sei que o coração do ser humano é duro a ponto de não entender isso. E é só Deus que pode fazer essa obra. Mas você que já entendeu, não tem como ficar inerte. Não tem como sair dando glória a Deus e sua vida dedicada para adorar esse Deus em tudo que você faz. Porque ele é esse Deus, Ele é o seu Deus. Esse Deus do universo, Ele se chama pelo seu nome. Você é um cristão. Logo, Jesus está em você. Esse Deus decidiu habitar em você por meio do seu Espírito. Isso é um baita privilégio. É muita graça, é muito amor. E ser o cabeça, o verso 18, fala que ele é o cabeça da igreja. Voltando lá em Colossenses 1. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ela, obviamente, fala de autoridade, mas vai além da questão de ser a autoridade, porque essa autoridade também pressupõe um cuidado, uma proteção e uma provisão e a pacificação. Por ser o cabeça, ele vai nutrir, ele vai cuidar, ele vai conduzir, ele vai prover o que essa igreja precisa. Por ser o cabeça, ele vai trazer a paz ali, a luz onde havia trevas, né? A paz onde havia guerra. Ele vai conduzir por águas tranquilas. Ele vai nos fazer assentar em pastos verdejantes. Este é o nosso Senhor, o Deus de toda a paz, de toda a provisão, o cabeça, o nosso líder. É isso que se espera de um pai, né? Que não apenas ele execute e exercite a sua autoridade, mas que por causa dela, ele também traga provisão e pacificação ali, cuidado para aquele filho. Aquele filho que pode descansar quando o papai está perto. Ele não teme mal algum, porque o pai está ali. Ele encontra na figura do pai a paz que ele tanto precisa. E quando o pai está longe, ele teme tudo que pode acontecer, porque ele é frágil. Mas se o pai está por perto, não importa onde ele esteja, em que circunstâncias ele esteja, ele está em paz, no colo do pai. Isso é maravilhoso, porque esse Deus veio para fazer isso, para nos reconectar de volta a Ele e nos trazer a verdadeira paz que excede todo o entendimento. Não a paz que o mundo dá, porque a paz que o mundo dá é passageira, mas a paz que Ele veio trazer é para sempre. Está nele, no relacionamento com Ele, na própria proposta do Evangelho, que é se entregar a Ele. Cristo é o primogênito de uma nova raça que Ele mesmo inaugurou com a sua própria ressurreição. Porque aqui está a questão, né? Ele é o Criador de tudo, mas veio a queda. O primeiro Adão falhou, ele caiu, ele se desconectou por conta da desobediência desse Deus Santo.
E a partir dali, como representante, toda a humanidade está perdida e caída em Adão. Mas Deus é tão bom, tão soberano, tão controlador no sentido de ter o domínio, a autoridade, que Ele, no seu plano perfeito, resolveu vir e Ele mesmo no seu corpo cumprir toda a lei. E a queda traz então essa ruptura. E a lei vai dizer que sem derramamento de sangue não poderia haver remissão de pecado. E Ele vem como homem para pagar a pena no lugar do primeiro Adão. O segundo Adão vem. Porque foi um homem que pecou, logo um homem deveria pagar pelo pecado. Mas foi Deus que foi ofendido, logo Deus então vai para a cruz para pagar na mesma moeda a condição daquele que foi ofendido, na altura daquele que foi ofendido. Então só poderia ser Ele. E Ele vem por amor e se entrega, passando por todo tipo de tentação à nossa semelhança, porém sem pecado, para ter a autoridade de ser, né, o nosso substituto, a propiciação pelos nossos pecados. E no corpo dele, então, com o corpo dele sendo entregue ali, derramado na cruz o seu sangue, esse sangue derramado, então, abre para mim e para você um novo e um vivo caminho de reconciliação. Eu não sei se você já teve essa experiência de se reconciliar com alguém, especialmente se foi alguém que você ama muito. Se em algum momento você quebrou a relação com esse alguém e teve a oportunidade, o privilégio, a bênção de se reconciliar com ela. Pode ter sido um filho com um pai, pode ter sido dois irmãos, pode ter sido marido e mulher, pode ter sido também com um amigo. E você então buscou a reconciliação e conseguiu, né, se reconectar de novo com essa pessoa. Talvez você esteja trazendo à memória esse dia maravilhoso. Se é uma pessoa importante para você e você então teve que trazer, tratar as situações, mas no final deu tudo certo e vocês se reconciliaram. Nós não fizemos nada para merecer isso. Nós estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados, mortos neles. Em nós não havia nenhum tipo de desejo, de expressão, de busca para essa reconciliação. Tudo foi ação de Deus. Deus decidiu nos amar. Imagine você que eu tenho aqui essa cadeira. Ou vamos imaginar um móvel que for, qualquer, e eu sou o construtor daquela mobília ali, daquele móvel. E aí, você está passando em frente à minha casa e viu que eu construí aquele objeto, aquele móvel, falou, gostei disso aí. Você não quer vender? E aí eu falo, tudo bem. Eu vendo. E aí você paga um preço e aquele móvel vai para sua casa. Aquele que eu construí com todo o carinho ali, com todos os detalhes. Só que passa o tempo e você não está nem aí para aquilo e aquele móvel vai se deteriorando, você não cuida dele. E você coloca ele lá num lugar da tua casa, lá exposto ao sol, à chuva. E aquilo vai se estragando e chega um ponto que você joga lá na calçada para aquele cata-bagulho, né? E eu estou passando nesse momento ali e vejo que ali está aquele móvel que um dia eu construí com todo o meu amor. Eu bato a palma ali, toco a campainha, você sai e eu falo para você, olha, vem cá, esse aqui é aquele móvel que um dia você comprou? Ah, é sim. Mas vem cá, eu gostaria de comprá-lo de volta. Ah, é? Quanto você quer nele? E a pessoa vem e me pede 10 vezes mais o valor que ela comprou de mim. Parece justo isso? Vamos imaginar que eu vendi para ela por
300. E agora ela quer vender por 3.000. Daquele jeito. Todo estragado. E eu vou ali e pago à vista. 3.000 para ela. Levo aquele imóvel de volta, com todo cuidado, para a minha oficina e começo um processo de restauração. E deixo aquele imóvel numa aparência melhor do que daquela quando ele foi criado. Parece ridícula essa história, né? Quem faria isso? Ele fez. Foi exatamente isso que ele fez. Ele nos resgatou das trevas, da lama. Não havia nada de bom em nós. E não há um que busque a Deus, nenhum sequer. Todos se extraviaram e se fizeram inúteis. Mas Ele nos resgatou e pagou um preço de sangue. Pagou um preço que nós não podemos mensurar em valor, mas em espécie nós sabemos, com o seu próprio sangue Ele nos comprou. Para quê? Para nos reconciliar consigo e nos trazer a paz, uma aparência melhor do que aquela que tínhamos quando Ele nos criou. A aparência dele de volta em nós. Quem é esse Jesus? É Ele. Aquele que veio para reconciliar todas as coisas e estabelecer a paz. Romanos 5, nós estamos terminando. Versos 10 e 11. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Efésios 2, 13 a 18, outro texto maravilhoso, que aponta para essa verdade. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele, o alvo dele, era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. E reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou o quê? A paz a vocês que estavam longe e a paz aos que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Esse é o nosso Deus. O alvo dele foi esse: se entregar por mim, por você, para nos reconciliar nele com Deus e trazer a paz. Esse último texto é o cântico de Zacarias, né? Lucas 1. Zacarias está falando sim do seu filho João, mas está falando também, e vai falar aqui no final, sobre Jesus. Lucas 1, a partir do verso 76, nós lemos assim: E você, menino, referindo-se a João, será chamado profeta do Altíssimo,
pois irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo, o conhecimento de quê? Da salvação. Mediante o quê? O perdão dos seus pecados. Por causa das ternas misericórdias do nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará quem? O sol nascente. Quem é ele? Quem é o sol nascente? Jesus, que também é chamado pelo profeta estrela da manhã. Quem é a estrela da manhã? O sol. Para quê? Qual o alvo? Qual o propósito disso tudo? Para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés, onde? No caminho da... Percebe aqui? Percebe como a Bíblia se completa? Percebe a mesma narrativa? Do cântico de Zacarias, falando de João Batista, ele resume de novo esse alvo: reconciliação e paz para aqueles que estavam perdidos nas trevas e sem direção e em guerra. Paz com Deus, temos paz com Deus por meio de Jesus. Resumindo então novamente, a criação revela Cristo em sua aparência, em sua autoridade, em sua autoria, em seu alvo. Na prática então, meus queridos, para nós terminarmos, pare de procurar a paz, a alegria, a proteção em coisas criadas. Jesus Cristo é a origem, o meio e o fim de todas as coisas. Não é o dinheiro, não é um emprego, ou até a família, ou outra coisa qualquer legítima que seja. A verdadeira paz, alegria e segurança só podem ser encontradas apenas em uma pessoa, a pessoa de Jesus. Pare de buscar nessas coisas criadas, corruptíveis, limitadas. Busque o que você precisa na pessoa de Jesus. Na prática, tudo em nossa vida deve ter Jesus como centro. Somos salvos por meio dele. Somos salvos para fazer as boas obras para ele, por meio dele, e para glorificar a ele. E devemos buscar o conhecimento das Escrituras, porque é por meio delas que nós conhecemos a Deus e nos aproximamos para sermos mais parecidos com ele. Essa deve ser uma busca minha e sua, pela leitura da palavra, pela oração, pela pregação do Evangelho, que também está resumido nessa outra exortação aqui. Somos chamados para sermos instrumentos de Deus na redenção da criação, que somente Jesus pode trazer. E como é que nós vamos ser agentes da redenção? Pregando o Evangelho que aponta para o Redentor, para a única esperança que há nele, não em governos, partidos políticos, líderes humanos, religiões vãs, filosofias de homens ou qualquer outra coisa, mas somente em Jesus.